Fala galera, e aí, tudo bem? Levando em conta os últimos vídeos que a gente falou daquela pesquisa da McKinsey, hoje eu estou aqui para trazer para vocês o segundo pilar da estrutura de marketing digital. Hoje a gente vai falar daquilo que troca um pouquinho do feeling, aquilo que deixa um mapa muito claro do que a gente deve fazer. E se você consegue alinhar essa questão do feeling com os dados, tudo vai fazer muito mais sentido no marketing. E eu vou falar hoje então de dados e tecnologia. O Brasil tem níveis muito, mas muito mesmo iniciantes quando se trata de dados e quando se trata de dados para tomada de decisão em relação a marketing. Na pesquisa da McKinsey, 58% das empresas elas estão nos níveis iniciantes. O que isso significa? Às vezes a área de marketing nem sequer tem acesso a dados e, ou pior, nem sequer sabe que tem que usar dados para tomada de decisão. E aí você começa a pensar, se uma empresa ela não tem uma base para tomada de decisão, como que ela consegue saber se as decisões tomadas estão fazendo sentido ou não? Fica aí a dúvida. Realmente não tem como saber. E se uma equipe de marketing não tem uma referência de dados para saber para onde ir, como que ela consegue otimizar e aprimorar? Aí fica um ponto interessante. Será que esse não é o principal motivo das equipes de marketing sequer saberem o que elas têm que fazer? Porque não adianta você simplesmente sair criando um monte de coisa por aí e achando que isso que vai fazer o seu marketing funcionar. Criação sem ter parâmetro adequado de dimensionamento de público, sem ter parâmetro adequado do que funciona melhor, fica um pouco difícil. Então, para você tirar o seu marketing do escuro, a sua equipe tem que ter uma nutrição contínua de dados. Isso tem que fazer parte da equipe de marketing. Eu vou trazer aqui para vocês algumas alavancas que elas mostram alguns elementos dessas questões de dados que fazem sentido você analisar quando você está pensando na sua equipe de marketing. A primeira alavanca tem uma sigla que é o CDP, que é o Customer Data Platform. Então, como é que eu vou simplificar? É o marketing com acesso a todos os dados para tomar decisão, ponto. Simples assim. Então, se você tem um centro integrado de dados para tomada de decisão, a equipe de marketing ela consegue saber se o impacto está sendo positivo, o que ela pode fazer para aprimorar, se está existindo ROI nas campanhas, se está existindo assertividade, tudo isso é levado em conta. E aí tem um elemento que ajuda, se esse CDP ele é integrado a outras fontes de dados do negócio, você começa a entender, por exemplo, qual perfil de cliente gera mais resultado para o negócio, qual que é a recorrência desse cliente e se é possível a tomada de decisão em relação a alguma estratégia que aumente essa recorrência, se é possível criar jornadas de produto de acordo com o cliente. Muito interessante quando uma empresa consegue ter essa visão por parte do consumidor, porque ela começa a entender que a solução dela ela não é única, ela consegue criar um leque de soluções e envolver esse cliente nessas soluções. E quando eu falo desse tipo de cliente, eu não estou falando só de B2B não. B2B também tem muito esse perfil se você sabe trabalhar dessa forma. A segunda alavanca é uso de tecnologia. Aí fica um pouquinho aberto, né? Tecnologia, eu estou falando ali não estou falando de equipamentos tecnológicos, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de softwares, eu estou falando de sistemas que automatizem algumas funções do marketing para que você não precise ficar recolhendo dados manualmente. Então, quando você está iniciando esse processo de dados, é muito comum você ter que ficar trazendo essas informações, né? Pega um BI da Microsoft, reúne tudo, ou o Data Studio lá, reúne as informações ali. Conforme você vai evoluindo e você vai tendo softwares e processos mais aprimorados de marketing, isso começa a se tornar automatizado. E quanto mais automático isso é, mais tempo a sua equipe tem. Com isso você consegue ter dados em tempo real e você também consegue ter a tomada de decisão mais assertiva porque você tem esses dados ali à disposição. E a terceira e última alavanca dessa parte de dados e tecnologia é a integração com a área de TI. E aí olha que interessante. Se você quer realmente ter uma equipe de crescimento, uma equipe que trabalha growth, que cria caminhos e possibilidades de crescimento, você não pode depender da sua área de tecnologia para instalar um pixel, uma tag. Isso não faz sentido nenhum. Então, ações básicas que você tem que tomar em relação à parte de desenvolvimento, a própria equipe de marketing pode realizar. E outros elementos mais desenvolvidos, como você trabalhar
a construção de elementos de marketing que aprimorem a jornada desse cliente, aí faz sentido você ter uma integração muito maior com a equipe de desenvolvimento. Então, equipe de marketing, pensar numa equipe de marketing digital que seja muito evoluída, sem ter uma integração com a área de desenvolvimento, não faz muito sentido. E aí você tem um ponto bem interessante. A característica da equipe de desenvolvimento tem que ser diferente. Ela não pode ser uma equipe de desenvolvimento que trabalha naquele modelo cascata. Tem que ser uma equipe de desenvolvimento que tem uma linha mais de desenvolvimento ágil, tenha sprints muito alinhados para você conseguir unir as duas áreas e fazerem elas funcionar. E aí, gostou do conteúdo? Esse segundo pilar eu tenho certeza que é a pedra no sapato de muita empresa aí, porque usar dados para tomar decisão em marketing, às vezes a gente não sabe como fazer, ou sequer fez, e aí a gente começa a olhar para alguns indicadores que a gente sequer entende. Mas fica ligado que no próximo vídeo a gente vai estar falando do terceiro pilar. O terceiro pilar é investimentos e mensuração. E aí tem um outro ponto que eu tenho certeza que muita empresa nem sequer parou para pensar. Será que eu estou investindo no lugar certo?